Efésios 3, capítulo 10, versículo 10 e versículo 11, é a palavra que eu sinto no meu espírito para compartilhar com você. A gente está estudando as cartas de Paulo, e você já sabe, Paulo é o apóstolo da graça. É aquele que Jesus disse: tu és para mim um homem escolhido por Deus. Teve um encontro com Jesus quando ele estava nos perseguindo a igreja. E nesse encontro, Jesus o alcançou. O seu amor falou forte ao seu espírito e Paulo se rendeu a Jesus, como você e eu fizemos um dia. E através dessa rendição, Deus, através de tudo na vida de Paulo, todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem que ele havia construído ao longo da sua história, também a sua entrega, Jesus faz uma obra tremenda na vida da igreja, e ele escreve muitas cartas para a gente. Efésios é uma delas, e no versículo 10, 11, 12, 13, ele diz assim, eu não sei com qual versão eu estou aqui, mas na minha versão diz assim: para que agora, pela igreja, diga, pela igreja, diga, a igreja sou eu, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito. Diga comigo, propósito. Diga, Deus tem um propósito na minha vida. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante dessa carta linda, Senhor. Essa carta que tem nos ensinado tantas coisas, uma carta contemporânea, e nós cremos, Senhor, que o Senhor mais uma vez quer nos ensinar algo. Ao sairmos por aquelas portas, como disse aqui o pastor Márcio, nós somos a eclésia, aqueles que fomos tirados para fora, com uma visão de irmos ao mundo levando agora a vida, o amor, a graça, a saúde, e a saúde é Jesus. Que nós possamos entender o nosso propósito, entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim como integrante do corpo, que é a sua igreja. Nós oramos assim: Senhor, fala conosco. Toda arma, toda seta, toda distração, todo pensamento, qualquer coisa que tenta nos distrair, seja nesse momento amarrado, e que não haja nada que tire a atenção do meu irmão e da minha irmã para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Eu coloquei um tema nessa mensagem e eu quero compartilhar ela com você, que diz: como viver o propósito de Deus na minha vida. E é isso que Paulo está nos ensinando, o propósito de Deus. E a gente ouve muito hoje se falar de propósito. A escritura aqui que eu acabei de ler, ela diz que segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus o nosso Senhor, como cabeça da igreja. Você pode dizer amém? É Ele quem controla você, é Ele quem me controla, é Ele quem me guia, é Ele que me dá as soluções, as estratégias, é Ele quem está no controle. Mas o propósito é fundamental na minha e na sua vida. E o que é o propósito, Marcos? É você e eu vivermos de acordo com a vontade de Deus, para a sua glória, servindo ao próximo, servindo a Deus. Esse é o maior propósito que a gente encontra na vida do apóstolo Paulo. Depois que ele se rende a Jesus, depois que ele aceita Jesus, chega um momento de uma das suas cartas, ele diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E as obras e tudo que eu faço para glorificar ao Rei dos Reis,
ao Senhor dos Senhores. Então é impossível ler este capítulo e não se sentir parte de algo maior. Você pode dizer isso comigo: eu faço parte do maior projeto de Deus nessa terra, a igreja. Você e eu fazemos parte. Esse capítulo ele é enfático, dizendo isso, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja é o que é porque você está inserido nela. Eu estou inserido nela. O apóstolo, a gente vai chegar lá, se Deus assim nos permitir, continuar nos direcionando a esse tema. Em uma das suas cartas ele diz que nós somos um corpo. E o corpo tem vários membros. Você está vendo as minhas mãos, você está vendo o meu pescoço, a minha cabeça. A parte que está coberta você não está vendo, mas tem várias partes aqui expostas, internas, externas, e todas elas são importantes para o funcionamento da igreja. E com isso eu quero dizer para você: você é muito importante para Deus. Você pode dizer isso bem alto: eu sou muito importante para Deus. Ele deu a sua vida por mim. Você ouviu aqui o pastor Márcio falando, ele deu a sua vida por você. E você é muito importante para Deus. Por isso ele colocou-nos nesse lugar chamado igreja. Lugar complexo, lugar cheio de várias situações, lugar de cura, mas lugar de tratamento também, lugar de relacionamento, lugar onde a gente aprende a ser uma pessoa melhor, a se amar e amar o outro. E Paulo está nos ensinando então que é impossível ler essa carta e não sentir-se parte de algo. Eu quero dizer uma coisa para você: você faz parte da igreja. Você faz parte da grande missão estabelecida por Jesus. Você tem um papel fundamental, você tem um propósito, aquilo que a gente acabou de ler aqui. E Jesus está investindo em você todos os dias. Todos os dias Ele levanta com você, Ele diz: eu acredito em você, eu sei que você pode, eu sei que você vai chegar lá, eu sei. E você não pode duvidar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Paulo nos lembra que a igreja não é apenas um grupo religioso, não é uma associação, mas é o projeto mais grandioso de Deus, onde todos os povos, de línguas e nações se reúnem e se tornam um único povo, chamado família amada de Deus, chamada igreja. Você pode erguer as suas mãos e dizer: eu faço parte desse grande projeto. Glória a Deus. Paulo está ali nesse lugar agora, ensinando as pessoas que elas fazem parte desse projeto. 3 anos ele esteve em Éfeso ensinando, discipulando. Passou perseguições, passou dificuldades financeiras, teve altos e baixos, teve situações que tentaram travar Paulo, semelhante a você e a mim. Quantas coisas tentam nos afastar da igreja. Relacionamentos às vezes conturbados, pessoas, tantas e tantas situações, lugares que às vezes a gente passa se chamando igreja e é um lugar que nos fere, nos machuca, e nós precisamos entender que isso não é a igreja de Jesus, que isso não é o lugar que Jesus escolheu para nós. Isso são lugares aonde a gente recebe até um ensinamento do que não fazer. Não fazer.
E a gente precisa ir aprendendo com Jesus. Olha que lição a gente aprendeu hoje à mesa. Jesus tinha o cara que o traiu. Jesus tinha o cara que o entregou de mão beijada para os seus acusadores. Jesus tinha 12 homens do seu lado. E no final das contas, ele fica com um desses homens e as mulheres do seu lado. Os demais metem o pé. Mas mesmo assim, Jesus continua dizendo: eu não vos abandonarei. Eu continuarei investindo em vocês. E a gente aprende com o apóstolo Paulo que ele está ali ensinando-nos a sermos forjados, a aprendermos que na vida a gente precisa aprender com as boas lições, com as lições não tão boas, mas tudo é um ensinamento de Deus. Efésios é então essa carta profunda de Paulo, falando sobre o propósito que Deus tem com você, que Deus tem comigo, chamado igreja. E nesse propósito, Ele nos chama agora de discípulos, de crentes, de filhos, de eleitos, de co-herdeiros, para que a gente possa agora ajudar os outros a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E a oração de Paulo nesse capítulo é a mesma oração que eu faço hoje por você. Está do capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 19. Eu não lerei para a gente ganhar tempo, mas a primeira coisa que Paulo está dizendo para a gente, como igreja, se a gente pregar essa oração, ele vai dizer o seguinte: olha, sejam fortes. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso ser forte. Pois é, porque a vida às vezes apronta para a gente, né? Você imagina Jesus diante de Judas, o cara chegar assim: te amo, Jesus. Eu acredito que ele não deu só um beijinho, né? Te amo, Jesus. Só que Jesus era onisciente, onipresente, sabia de tudo, né? Sabia o que estava escrito, que um dos discípulos estaria o traindo. E Jesus, de forma alguma, Jesus chega e o amor de Jesus estava ali. Eu creio, gente, sinceramente, no meu espírito, que se Judas chegasse lá diante daquela corda, lá diante daquela árvore lá, que ele se enforcou, sei lá, né, pá, e falasse assim: poxa, eu me arrependo, Jesus estaria dizendo para ele assim: ó, que boa escolha você fez, você se arrependeu. O objetivo de Jesus não é te condenar, não é me condenar, porque nessa jornada eu sei que você e eu às vezes vamos ter situações que vão às vezes minar o nosso espírito. Teve um domingo aqui que eu coloquei 3 itens aqui, disse para você que esses 3 itens representavam a gente: o homem espiritual, o homem carnal e o homem natural. Nós, como salvos agora, a gente anda nessa situação aqui entre o espiritual e o carnal. Porque você já sabe, quando você nasceu de novo, você se tornou a nova criação de Jesus, você nasceu no Espírito. Você foi recriado no Espírito, mas a sua alma, ela precisa ser transformada diariamente, porque nessa dualidade aqui, você e eu podemos estar sempre indo de um lado para o outro. E qual o propósito de Deus? Que você seja espiritual, que eu seja espiritual. Mas como canta o Thales, né? E naquele dia eu cantei a música do Thales. E todo dia o pecado vem, e todo dia as propostas vêm, tentando nos desvirtuar. É um cara que bate no teu carro, bateram no meu essa semana. Tinha tirado da oficina,
E aí o cara saiu, jogou em cima da minha filha. Eu saí uma arara do carro. Falei, Jesus! Não xinguei ele, né? Não apertei o pescoço dele. A vontade veio? Veio. Mas eu não fiz isso. Sabe por quê? Porque eu me sentei na cadeira número 1 e falei, Pai, me ajuda. Me ajuda. Olhei para o cara e falei, cara, quase tu matou minha filha ali, rapaz. A gente estava numa pista de 80 quilômetros. Se você bate mais forte, meu carro vai para o outro lado da pista. Olha o que você poderia causar por uma irresponsabilidade sua, por uma ação sua. Ele é o quê? Natural. Está aqui. E eu, como espiritual, falei para ele assim, olha, vamos seguir. E aí você tem uma mulher sábia em casa? Aleluia. Quantos maridos aqui tem uma mulher sábia? Vou dizer para você, eu fui para a cadeira número 2. Na cadeira número 2 eu falei para ele assim, ó, tu vai pagar a conta. Aí cheguei em casa, falei para a esposa, ô mulher sábia que eu tenho, ela está lá no Nova Vida Kids. Ela falou, Deus tem sido tão bom para você, meu filho. Deus tem sido tão generoso para a gente. Eu falei, realmente. Aí me veio à memória o furgão do rapaz, né? Estava trabalhando, entregando. Deixa para lá. Ninguém foi ferido. Graças a Deus. Minha filha estava intacta no carro. Aí você fala assim, otário. Eu não me chamo de otário. Eu me chamo de filho amado de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque como disse o pastor Márcio, e eu posso testificar isso aqui, eu não sou rico, mas eu tenho a graça de Deus sobre mim, a bondade de Deus sobre mim. Eu tenho desfrutado o amor de Deus sobre mim, o perdão de Deus sobre mim. E aí eu fui falar com um lanterneiro aqui da igreja, que cuida do meu carro. Ele falou assim, pastor. Falei, cara, beleza, depois eu levo lá. Falei, dá para eu pagar? Deixa o rapaz. Provavelmente a cabeça dele estava a 1000, cheio de entrega para fazer, cheio de horários para cumprir, e ele foi imprudente. E graças a Deus que ninguém se feriu. A gente precisa todo dia estar entendendo que a cadeira número 1 é a cadeira de Deus, mas a cadeira número 2 todos nós vamos ser tentados a sentar. É o que diz o Tales, e todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem a tentação, e me chama, todo dia o pecado vem. Mas o que é que você faz na cadeira número 1? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora vivo a vida de Deus. São escolhas. São escolhas. Estava falando de você, amor. Então sejamos fortalecidos no nosso interior. E Paulo está orando aqui para a gente. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele o fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo. Sabemos o quanto é difícil, o quanto é fácil, fraquejar diante das pressões da vida. Sim ou não? Sim, é fácil. As propostas vêm. Você que tem um negócio,
Você sabe muito bem disso, né? Vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer um cambalacho aqui, tem até um nome brasileiro, né? Cambalacho, né? Precisa nota não, nota não. A nota vai fazer o preço subir, vamos fazer um cambalacho. Aqui não tem crente que faz isso não. Porque cambalacho é coisa do demo. É você dizer para ele que você está dando legalidade nos teus negócios, para ele administrar, mas quem administra o meu e o seu negócio é Deus. Aleluia! Então não tem cambalacho, não tem jeitinho. Eu já disse para você aqui que eu fui fazer uma revisão do meu carro, o cara chegou pro pneu e falou, um carro da esposa, quando a gente tinha 2 carros, né? Hoje a gente só tem um. Olhou o pneu assim e falou, eu olhei pro pneu, gente, falei, dá para passar, né, amigo? Ele, chefe, sabe como é que é, né? Se o senhor passar ali naquele lugar ali e deixar 50, chefe, 50, está resolvido o problema do seu pneu. Falei, é mesmo? E se eu não deixar os 50? Aí sabe como é que é, né, chefe? O senhor sabe como é que funciona, né? Eu falei, não sei não. Não, vou ter que botar o senhor aqui no relatório, o senhor vai ter que cair em exigência. Eu queria lembrar o nome. Eu falei, então tá bom, eu quero cair em exigência, vou te dar 50 não. Gente, caí em exigência. Aí falei, Senhor, glória ao teu nome, o Senhor me deu força, eu resisti o capeta, eu tinha 50 reais na minha carteira, gente. Falei, não dei. Fui para a oficina. Você acha que eu paguei quanto? Pois é, né? Pastor Márcio, 1.000 e pouco. Foi 1.000 para lá. Graças a Deus que eu estava com cartão de crédito, eu deixo ele para essas ocasiões. Financiei não sei quantas vezes, mas eu falei, eu volto lá. E vou de novo nele. Não fui, né? Não fui nele. Mas voltei no mesmo dia e falei, não dou. A gente não pode se render no nosso espírito. Então seja forte. Saiba que você tem um filtro. Você tem alguém que guia a sua vida. Cristo habita dentro de você. Você já imaginou se eu chego ali e faço o cambalacho com o cara? Jesus ia me perdoar, sim ou não? Sim, Ele é amor. Mas Ele ia ficar satisfeito com a minha atitude, sim ou não? Não. Porque Ele está fazendo um investimento em nós como igreja. É um investimento caro. O pastor Márcio falou aqui, é do sangue, da entrega. Cristo habita no nosso coração. E Efésios 3,17, Paulo vai orar assim, olha, não se trata de uma visita ocasional, mas que Cristo mora dentro de você e de mim permanentemente, guiando-nos a cada dia em todas as áreas da nossa vida. Terceiro ponto dessa oração, para que a gente possa compreender o porquê que a gente está nesse barco aqui, chamado igreja. Para que a gente esteja arraigado. Arraigado é firme, sabe? Está com a casa ali firmada, alicerçado, né? Essa igreja tem alicerces. Ó, isso aqui é uma coluna, aquilo ali são colunas. É isso que mantém toda essa estrutura, esse peso que está aqui. E é isso que Jesus está falando, e Paulo nos ensinando, que Ele ora por nós, para que a gente esteja arraigado, alicerçado em amor, e possamos juntos compreender o propósito de Deus. Paulo não está falando de uma compreensão intelectual, mas de uma experiência profunda do amor de Deus. Algo que transformou e transforma diariamente a minha vida e a sua vida, o meu coração e o seu coração. O clímax dessa oração é um convite a gente experimentar a presença. Olha que coisa boa você estar aqui na cadeira número 1.
sem cambalacho, sem dualidade. É você experimentar a presença. Gente, Paulo experimentou a presença. E eu tenho falado isso para Jesus: eu quero experimentar todos os dias a sua presença. A ponto dele falar: eu aprendi a ter, eu aprendi a passar, eu aprendi. Por quê? Porque nada nessa terra mais satisfazia o coração de Paulo. O que o preenchia era a escolha que ele fez: Deus. Então eu quero convidar você a experimentar a presença. Ela está aí dentro de você. Só que o inferno, as propostas que a gente canta com a música do Tales, ela vem e ela arromba a nossa casa. Deus não, Deus fala assim: ó, estou aqui quietinho, dentro da casa do Marcos. Vamos ver como é que o Marcos está? Deus não te testa para te reprovar. Deus te testa para te aprovar. Ok? O cinquentinha, se eu desse, eu ia receber nota 0 de Deus. Perdão, de boa, Ele ia me dar. Mas eu ia ficar travado na escada do meu crescimento com Ele. Ficaria agora sem estar sentado na cadeira número 1. Quando eu falei para você do incidente que teve no nosso carro essa semana, se eu chego para o cara e falo assim: ai, pô, né? Poderia fazer isso? Sou humano, sou normal, mas a gente precisa fazer o quê? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não fiquei preocupado com o carro, eu fiquei preocupado da situação ter gerado. A minha cabeça voa, sabe, gente? A minha preocupação foi: e se? Graças a Deus que não aconteceu, mas e se acontecesse? Um bem a gente compra de novo, manda recuperar. Mas o meu maior bem estava do meu lado direito, o lado do carona, minha filha. E aí eu fiquei. Quem é pai aqui sabe, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas se eu der um boi... Já falei o ditado errado. Pois é, mas... Você entendeu? Pronto. Então, gente, vamos escolher a presença, porque a presença de Deus, ela nos tranquiliza. A presença de Deus faz a gente ter empatia. Os 10 segundos, não é, André, que você pregou aqui? Os 10 segundos, gente, André pregou isso aqui já tem anos. Você precisa pregar isso de novo. Ele falou que a gente tem um reloginho aqui de 10 segundos. Isso é testado já pela medicina, pela ciência. Que se você contar até 10, você não vai ter essa reação da cadeira número 2. 10 segundos. E quando eu saí do carro, eu saí assim, gente, tremendo. Falei, Aí eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que adiantaria? Já imaginou agora? Esse senhor está lá na internet e fala assim: conheço aquele cara. Pensa que é impossível? Gente, minha esposa e eu estávamos tirando a férias em Arraial do Cabo, isso há muitos anos. Estou eu e meu filho andando na água.
Daqui a pouco, ô pastor! Falei, Jesus, estou em Arraial do Cabo. Em Recife, Ivone estava em Recife. Era do teu trabalho, né? Era do trabalho dela. Olha só, gente. Aí você pensa assim, ninguém está vendo. Coitado. Então, o melhor conselho, fique com a presença. Deus pode fazer muito mais do que você imagina, do que você e eu pensamos. Eu creio que Deus pode salvar esse senhor. Deus também deu um livramento para ele. A tensão que ele estava dirigindo o carro dele, com certeza. Estava no início do dia, não era uma boa do jeito que ele estava dirigindo. Então quem sabe esse incidente vai chegar agora, o cara vai falar assim, ih rapaz, meu dia eu preciso, né? Diminuir a pressão. Entenda, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em você, a Ele seja glória na igreja, porque tudo que você faz vai reverberar na igreja. Eu não sei você, mas toda hora fala assim, para mim, você não é crente? Já falaram isso para você? Você não é crente? Porque eles esperam ver em nós o propósito, a presença. Caminhando para o fim, Deus é capaz de fazer muito mais do que você consiga imaginar. Isso lembra-nos que mesmo quando a gente ora de forma limitada, Deus vai muito mais além. Quando as tuas forças você pensa que estão acabando, o poder dele não acabou dentro de você. O poder dele não é abstrato. O poder dele continua agindo dentro de nós. O poder dele continua nos sustentando. O poder dele continua nos transformando diariamente e cumprindo o plano eterno na sua e na minha vida. Caminhando para o fim, eu concluo esta reflexão com você e convidando você a não ser um mero espectador, mas ser um participante da igreja. As portas do inferno não poderão contra você, porque você é a igreja. Você foi comprado por um bom preço. O preço que o pastor aqui ministrou, o preço do corpo, o preço do sangue, o preço de uma pessoa que por amor a nós se entregou naquela cruz. E o nome dessa pessoa é vivo e eficaz, porque ele deu autoridade à igreja. Em meu nome nós expulsaremos demônio. Em nome dele nós iremos impor as mãos sobre os enfermos e eles irão ficar curados. Então que você e eu entendamos isso. Nós não somos espectadores, nós fazemos parte da história. Deus tem uma história conosco aqui nesse bairro. Deus tem uma história com essa igreja, e essa igreja é você, sou eu. Nós fazemos parte de um grande propósito, o maior projeto de Deus. E concluindo, eu quero dizer para você, Deus tem um plano eterno e perfeito na sua vida. Deus não errou com você. Deus não errou em te escolher. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Independente de todas as situações, de todas as confusões que você esteja vivendo, porventura você possa estar ainda na cadeira número 2, ei, você é um salvo. E o desejo dele é, levanta dessa cadeira nessa noite, venha para a cadeira número 1. E nunca mais volte para a cadeira número 2.
nada está fora do controle dele. Então viva o dia de hoje, se renda a Ele nesse dia. A igreja é o lugar onde Deus revela a sua graça, o seu poder e a sua unção. Então é importante, mesmo tendo tantas coisas, tantas informações, procure uma igreja que você que está me ouvindo aí, ou você que veio nos visitar hoje pela primeira vez, procure uma igreja séria, aonde pregue Jesus, aonde você veja a manifestação do amor de Jesus. Deus te convida a fazer parte desse plano. O amor dele foi inserido e é inserido a cada dia dentro de nós. E esse amor é inesgotável. E eu quero reafirmar aquilo que foi dito aqui ao longo das canções, ao longo de tudo que a gente celebrou hoje, que Deus pode e quer fazer muito mais do que você imagina através de você. Ele acredita em você. E essa carta diz isso, esse capítulo diz isso. Não temas dificuldades, não temas tribulações, não temas lutas, porque Ele diz para você e para mim, diga o fraco. Tem fraco aqui? Eu é que sou forte, e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua e na minha fraqueza. Glória a Deus. Coopere então com esse processo. Não retroceda, prossiga. Ah, Marcos, mas eu estou ainda assim, assado. Querido, vai nessa sua passada, só não pare. Para frente é que se anda. Vai esquecendo as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo. E qual é o alvo? A cadeira número 1, o propósito. Você e eu ouvirmos de Jesus. Você já pensou o que você vai ouvir dele? Valeu a pena, Fabinho, entra aí. Aquela cadeira lá é sua, Fabinho. Valeu a pena, Pete, senta ali, aquela cadeira é sua. Valeu a pena, João, Maria, Paulo. Não temas dificuldades, não temas tribulações. Tudo isso, embora você não entendendo, eu também não entendia, tá? No início da minha caminhada. Mas eu quero reafirmar o que Deus falou uma vez comigo e dizer isso para você. Tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera para o seu bem. E quando a gente entende isso, a gente começa a viver os planos e o propósito de Deus. Peço à banda para subir. Esse capítulo então nos convida, gente, a confiar. E de novo esse negócio de confiança a se entregar. Entregar é como se você e eu estivéssemos aqui, ó, pulando de paraquedas. Sabendo que alguém vai abrir os nossos paraquedas para a gente. A escolha que você fizer hoje vai fazer toda a diferença na tua existência. Toda a diferença. Então viva com certeza, sabendo que você faz parte dessa multiforme graça e sabedoria de Deus, a igreja. E como igreja você poderá e deverá revelar o amor de Deus.
Eu convido você a ficar de pé, eu quero orar com você. Eu quero fazer a primeira oração para você que foi ferido na igreja. Não ferido por Jesus, entenda. Mas pessoas nos ferem. Pessoas tentam nos afastar de Jesus. Mas eu quero dizer para você que a melhor opção que você tem hoje é perdoar. É perdoar. Porque se você perdoa, você está livre. E o desejo de Jesus é manifestar a multiforme graça dele sobre você. É esquecer, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo por alvo. Essa é a primeira oração. A segunda oração é para você que quer se render a Jesus. Você que está caminhando, está vindo nesse lugar, mas você ainda não teve um encontro real com Ele. Você ainda está na cadeira 3. Pastor, eu teria rebocado mesmo. Eu teria pego a carteira do cara, eu teria aberto o carro dele, pego o pneu, a chave de fenda, eu ia tirar alguma coisa dele para não ficar no prejuízo. Pois é, essa cadeira é complicada, é a cadeira da nossa humanidade, é a cadeira do eu acho, eu sou, eu. Então você que não quer mais estar nessa cadeira, mas você quer viver em novidade de vida, você quer experimentar perder para ganhar. Sabia que o Evangelho é isso? A gente perde e ganha todo dia. A gente morre, mas ressuscita todo dia. Entendi nada não, pastor, eu sei. Você só vai entender quando o Espírito Santo entrar em você. Então Ele quer entrar em você. Ele está aí falando no teu coração, está mexendo aí na sua cacholinha aí, né? Está dizendo, aceita mesmo, isso aí é bom, pode crer. Isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua família. Então você só tem que aceitar e se lançar. Lembra do paraquedas? É se lançar. Deixa o restante com Ele. É um dia de cada vez. É para você que quer aceitar Jesus. Você vai falar para Ele aí agora, eu quero esse negócio. Eu vou caminhar contigo. Estou cansado de andar sozinho. Estou cansado de quebrar minha cara. Estou cansado de tentar resolver as minhas paradas sozinho. Ele quer resolver as suas paradas agora. Ele quer entrar no controle da sua casa. Se você quiser, a gente vai fazer essa segunda oração. E a terceira oração é para você que já é igreja. A gente quer te empoderar. Não tome essa palavra como o sentido que ela está sendo usada, mas eu quero dizer para você que o poder de Deus habita dentro de você. A unção de Deus está em você. E Deus só quer que você compartilhe isso. Saia daqui para compartilhar. Saia daqui para perder e ganhar, compartilhando esse amor. Feche os seus olhos. Se você é essa pessoa que estava ferida com a igreja, ferido com o sistema, alguém te feriu, comece a falar com Ele agora e repita após mim: Senhor Jesus, eu te peço nesta noite que o Senhor trate da minha alma, que o Senhor trate do meu corpo, que o Senhor me perdoe, porque eu estava, Senhor, preso, amarrado nas armações do inferno. Eu estava limitado, mas eu entendi que é melhor perder para ganhar. E eu quero liberar essa pessoa. Eu quero liberar essa igreja, eu quero liberar esse ministério, eu quero liberar esse lugar onde eu passei, mas as dores foram muitas, mas também muitos aprendizados contigo. Eu recebo e libero perdão. Saiba que a partir de hoje, através dessa oração,
tua vida vai decolar, porque você não está mais preso ao passado. O passado não te prende mais. As amarguras não têm mais poder sobre você. As pessoas não podem mais te prender. Você está livre. João 8 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E olha, não comente mais desse lugar, não fale mais dessas coisas, esqueça, deixa para lá. Mas eu perdi tanto dinheiro, deixa para lá. Eu perdi tantas coisas, deixa para lá. Prossiga para o alvo, porque no alvo tem muito mais para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. A segunda coisa que eu quero orar por você é você que quer se render a Jesus. Então, se há alguém aí que quer se render a Jesus, estava frequentando essa casa e entendeu que você ainda não faz parte da igreja, que você quer nascer de novo, que você quer caminhar com Jesus, que você quer seguir essa trilha que o pastor Márcio falou aqui, de caminhar, de crescer na graça, no conhecimento, sendo igreja. Você vai orar comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida a Ti. Ela é sua. Não mais eu vou viver, mas Tu vais me guiar e me dirigir. Tu vais ser o meu alvo, o meu objetivo. Você vai ser tudo para mim. Eu me rendo a Ti. Eu me entrego a Ti. Eu declaro que eu sou uma nova criatura nesta noite. Pela fé, eu recebo Jesus na minha vida e creio que Ele está escrevendo uma nova história na minha vida. Se você fez essa oração, saiba que a partir de hoje você faz parte dessa igreja. Você faz parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que está escrevendo a história perfeita do amor de Deus. E agora eu quero orar por você, igreja. Estenda suas mãos. Eu quero empoderar você e dizer para você: olha, você pensa, porque eu também já pensei assim. Quem sou eu? O que eu posso fazer? Eu sou o menor na casa do meu irmão, do meu pai. Mas olha, eu quero dizer para você que você, como ouvimos aqui na plataforma, nos louvores, na ministração, eu quero dizer para você que você é filho. Você é filho. Você é filho. Cheios do direito do Pai. Como pregou o pastor Márcio aqui no ministrando a ceia, o Pai cravou todo o teu e o meu pecado, para que você e eu agora fôssemos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Não deixe mais ninguém tirar essa legalidade que é sua, porque você é filho, você é herdeiro, você faz parte da família do Pai. E Ele já te empoderou com o Espírito Santo. Ele já derramou a sua graça sobre você. Ele já te nomeou. Ele já disse para você que você faz parte. E você é parte integrante do corpo. E o que Ele espera de você e de mim é que, como parte integrante do corpo, possamos seguir um dia de cada vez, dando os passos em fé, olhando para Ele, que será sempre o nosso autor e o consumador da nossa fé. Receba a cura nesta noite, receba a restauração, receba a salvação, receba o poder do Espírito Santo, receba os milagres que Jesus já liberou sobre a igreja, sobre você, e saia desse lugar cheio dessa graça, cheio desse poder, em nome de Jesus.
Agora repita comigo: eu recebo toda essa ministração em nome de Jesus. Amém.